Então, finalmente chegou aquela hora, né? Tá morando sozinho, ou então agora tá na sua casa própria, ou alugou uma casinha, um espacinho pra você, e de repente você se vê parando e pensando, preciso arrumar aquilo ali. Esse parafuso aqui tá soltando, o que que eu vou fazer? Eu queria tirar esse prego da parede, como que eu faço? Eu não tenho ferramenta nenhuma, eu não sei fazer nada. Isso é normal, todo mundo começa uma hora. Você não sabe que ferramenta que você precisa. Você vai na loja de ferramentas, às vezes o vendedor tenta te borrar um monte de coisa que você nem precisa. Eu vou te mostrar 3 ferramentinhas básicas ali que vão salvar 90% das coisas que você precisa fazer no cotidiano da sua casa. Uma coisinha que você precisa apertar aqui e outra coisinha que você precisa apertar ali. Uma coisinha que você soltar, isso já vai te salvar. E aí, Pablito aqui. E hoje eu vou mostrar 3 ferramentinhas básicas e simples que todo mundo deve ter. De repente você começou a fazer uma coisinha ali, precisa fazer uma manutenção básica na sua casa, fala, pô, o que eu preciso ter de ferramenta? Às vezes você se mudou para sua casa própria, assim como aconteceu comigo um tempo atrás. Vou falar de ferramentas básicas, de coisas que você precisa ter. Vou contar algumas historinhas aqui de coisas que aconteceram comigo. Por exemplo, quando eu fui morar sozinho pela primeira vez e eu não tinha nada, não tinha ferramenta, não tinha coisa nenhuma. E eu vou falar dessas 3 coisinhas básicas aí que vão ajudar a resolver 90% dos problemas que tu vai ter aí na tua casa. Prováveis problemas, né? Às vezes você nem tem nada. Se você tiver aquela ferramenta ali, você vai gastar 5 minutos e vai resolver aquele problema de uma vez por todas. Para quem gosta desse tipo de coisa, para quem gosta desse tipo de conteúdo, para quem está interessado em saber, bom, vem comigo. A ferramenta número 1, indiscutivelmente, são boas chaves de fenda e chave Phillips. Eu estou aqui com algumas que eu tenho. A mais recente que eu adquiri é esse joguinho aqui da Inco, né? Eu tô com 2 delas. São muito boas, né? São imantadas, são feitas em cromo vanádio, tem uma boa pegada. São ótimas. Mas por que elas estão aqui? Quase tudo que tu vai fazer numa casa, tu precisa de um bom joguinho de chave de fenda e chave Phillips. Vamos supor, uma tomada deu problema e você precisa abrir ela ali, dar uma olhada, que é abrir, tirar a tomada e olhar para ver como é que estão os fios. Tu precisa de uma chave para poder abrir. Tu tem uma cadeira de madeira, de repente, que é dessas com parafuso. Teu armário ali, às vezes você precisa dar uma apertada nos parafusos do guarda-roupa, né? Como já aconteceu comigo. O guarda-roupa tava meio bambo. O que eu precisava? Precisava de uma boa chave Phillips, né? Chave fenda, chave Phillips. A maior parte das vezes tu vai encontrar parafusos Phillips. São bem mais raros os de fenda hoje em dia. Pelo menos para as coisas mais caseiras, assim, vamos dizer. Essa aqui é muito boa porque ela é bem montada. Tem vídeo completo dela, do jogo aqui no canal. Essa daqui é um jogo top, ótimo para você adquirir, mas você pode pegar outros jogos mais simples, né? A gente tem aí vários jogos bem mais baratinhos na internet e tudo mais, e vale bem a pena você ter esse tipo de ferramenta. Essa daqui é uma das primeiras que eu comprei, já tem muitos anos, com certeza essa chave aqui deve ter mais de 10 anos, e ela foi muito barata na época. Essa é só uma fenda, eu comprei na época, era uma fenda e uma Phillips, eu não achei a Phillips, mas a Phillips está tão desgastada, tão zoada quanto. Essa daqui você pode ver que ela tá torta e tal, porque eu já utilizei ela assim para poder fazer força, né? Usar aqui como alavanca, né? Colocar aqui assim e fazer uma força. E tem esse outro joguinho aqui, que é bem interessante a história dele, que esse aqui eu tenho certeza deve ter pelo menos uns 15 anos que eu tenho ele. Que é um joguinho que é com vários bits, né? Eu tenho o cabo aqui e eu tenho os bits aqui, né? Inclusive, um já se perdeu, né? Já faz tempo que ele se perdeu, eu nunca mais achei. Mas eu tenho aqui, ó. Tenho fenda normal, tenho estrela. Tem alguns formatos, esse formato tipo torque aqui, né? Tenho aqui, ó. Tenho, por exemplo, essa bem pequenininha, que serve até como uma punção, né? Eu coloco aqui, coloco ela lá, o punção, né? E bato, né? Pum. Mas esse joguinho aqui, na verdade, eu comprei porque na época eu fiz um curso de
montagem e desmontagem de computadores, sabe? Manutenção de computadores. A gente abria a máquina, né? Antigamente era mais comum isso, né? Abria o PC e tal. E precisava de um joguinho de chaves, né? E eu comprei esse daqui numa lojinha de ferramentas. E tá comigo até hoje. Utilizo ele de vez em quando, bem de vez em quando. Vou ser sincero que para serviços pesados assim, quando o parafuso está muito apertado, ele já não está tão bom, né? Como eu tenho ele há muito tempo, às vezes ele roda aqui, né? Eu já não consigo aplicar um torque tão forte. Mas é ideal. E foi super barato na época e hoje ainda é muito barato. Se você falar, quero ter várias chaves de tamanhos diferentes, né? Você pode comprar um jogo mais completo, como esse da Inco, que tem alguns tamanhos diferentes. Ou você pode comprar um joguinho desse aqui, simples, com várias pontas diferentes ali, e ir se virando conforme a sua necessidade. Mas ficar sem uma chave Phillips, uma chave de fenda em casa, cara, não dá. É o básico do básico do básico. Vamos agora para a segunda ferramenta, que é mais básica e é mais universal ainda do que a chave de fenda Phillips. E aqui temos o mestre de todos, né? Na minha opinião, acho que é a ferramenta mais utilizada por todas as pessoas que utilizam ferramentas. O bom e velho alicate. Eu tenho esse alicate também, já deve fazer aí quase 10 anos, talvez. Também comprei quando eu fui morar sozinho. Eu já usei isso aqui para puxar prego, já usei para cortar fio, já usei para fazer força, entortar arame, já usei para, cara, tudo. Já usei isso aqui para rodar, apertar e soltar parafuso sextavado. Esse tipo de parafuso aqui, nossa, já usei muito alicate para isso aqui. Pegava aqui e ó, vapo. Já usei muito alicate para isso aqui, ó. Pegava aqui e tudo bem, né? Você acaba com o parafuso, né? Porque os dentes do alicate acabam comendo ali, mas, cara, numa necessidade. É igual o pessoal fala, né? Às vezes, para você arrumar um Fusca ali, você precisa de um arame e de um alicate, né? E o alicate tá aqui, cara. Essa é a ferramenta essencial. O que você fala que precisa fazer, eu acho que um alicate já resolve. Eu já usei o meu para bater, né? Não é muito certo, né? Mas às vezes, fazer um buraco, colocava a buchinha lá e dava aquelas batidinhas assim com o alicate. Às vezes dava uma batidinha até com a parafusadeira mesmo. Mas beleza. Cara, isso aqui vai resolver muito a tua vida. Eu já usei o meu esses tempos atrás, né? Aqui, ó, a linha de corte, precisava cortar um varal, né? Eu fui lá e tac. Cortei. Esse meu, eu paguei bem barato, ele é dessa EDA, né? E, cara, tá comigo há muitos anos e ainda vai ficar comigo por muito tempo. Tem outros melhores, tem outros modelos também de alicate. Se vocês quiserem, deixem um comentário que eu faço um vídeo explicando ali o básico da diferença dos modelos de alicate. Esse aqui é um alicate universal, né, de 8 polegadas e pau para toda a obra. Ó, se juntar um alicate já com as chaves aqui, com a chave Phillips, você já consegue resolver um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. Por exemplo, você já consegue trocar uma tomada. Se você precisar cortar o fio, com essas duas coisas, porque você vai precisar da chave para poder abrir ali a tomada. E com o alicate aqui, com o corte, você descasca o fio, tira o fio e torce aqui bonitinho. Cara, duas ferramentas indispensáveis. Bom, vamos para a terceira agora. A terceira ferramenta, eu falo que poderia ser uma boa trena. Na verdade, não precisa ser uma boa, pode ser uma trena básica. Depois da chave fenda e do alicate, isso aqui foi uma coisa que eu usei muito. Mesmo, como eu já falei, né? Teve uma época da minha vida que eu morei sozinho ali. Eu morei em outra cidade e eu morava num apartamento muito pequeno, bem pequeno mesmo, sei lá, ele tinha o tamanho de uma sala. Fiquei um bom tempo, não tinha móvel nenhum, ele não era mobiliado. E eu fiquei um bom tempo, né? Eu dormia até no chão e tal, mas ali
Depois de um tempo, né, nesse apartamento eu resolvi comprar um sofá. Falei, vou fazer a minha primeira grande aquisição, vou comprar um sofá. 12, eu não lembro se foi 12 ou foi 18 vezes na Casa Bahia, no Carnezão mesmo. Sofá básico, sofá simples. Mas era daqueles que esticavam, sabe? Aquele que estica a parte do assento ali para ele ficar meio que uma caminha. Eu simplesmente fui na loja, olhei, gostei, eu tinha visto, passado em frente, visto a promoção, conversei até com o vendedor. Só que eu olhei pro sofá e falei, eu não sei se o sofá vai caber lá na sala do apartamento, porque ele é muito pequeno. O apartamento é muito pequeno. E será que vai ficar muito apertado? Porque ele tinha esse negócio de esticar. Eu falei, não sei se vai ficar bom. E aí que eu resolvi comprar uma trena. Na época eu comprei uma bem mais simplesinha. Pedi pro vendedor lá, você sabe mais ou menos as medidas do sofá ali? Ele me falou. Eu fui lá, eu medi, eu vi que por um triz ele iria caber e não ia ficar super apertado ali pra mim. E eu resolvi ir lá comprar o sofá. Essa foi a primeira experiência que eu precisei realmente, assim, ter uma trena e ela fez falta. Mas depois disso eu ainda uso ela bastante, né, com uma certa frequência até. Principalmente aí já em outra etapa da minha vida, quando eu estava construindo a minha casa, né. E às vezes até hoje eu utilizo, a gente quer montar um painel de televisão aqui, que a gente ainda não tem, e a gente vai lá e mediu. Outra coisa, né, o sofá que eu comprei hoje para a casa que eu moro hoje, que é a minha casa própria, também foi a mesma coisa, né, a gente queria comprar, só que aí um sofá bem maior, a gente queria ter certeza como que ele ia ficar na sala, né, o espaçamento, e eu usei a boa e velha trena. É uma ferramenta muito boa. Tem alguns aplicativos de celulares que fazem esse tipo de coisa, mas eu ainda prefiro essa carinha aqui, que eu acho que vai ser bem mais difícil de dar algum erro, acho que vai acabar sendo mais preciso. Se você tem alguma dúvida como usar a trena, vou deixar aqui no card, eu fiz um vídeo bem completo sobre como utilizar, como funcionam as medidas e métodos de medição. Eu falei que eram 3, mas eu vou falar de mais 2 que me ajudaram bastante. Esse cara aqui, um martelo. Você não precisa ter um martelo tão grande, você pode ter um menorzinho. Eu tenho esse martelo aqui também, deve fazer muitos anos, ele é da mesma época que eu comprei o alicate, eu também comprei um martelo. Eu utilizei ele para algumas coisas, alguns serviços, tipo de tirar peças do lugar, assim, mas eu não utilizei tanto, porque eu não coloco muito quadro em parede e tal, mas é bom você ter. Eu já usei ele algumas vezes mais para montar alguns móveis, como guarda-roupa, né? Que às vezes eles têm aqueles preguinhos que você precisa colocar. Uns criados mudos também, bem simples, que eu comprei na Shopee, que ali na gaveta, né? Você tem que colocar o prego no fundo da gaveta. Um bom martelo também é algo que faz diferença. É isso aí, uma boa tesoura. É a ferramenta mais básica de todas, né? Essa minha aqui mesmo é dessas tesouras compradas em papelaria. Você vai falar, mas uma tesoura, isso aí nem é uma ferramenta. Cara, nem é uma ferramenta de tão básico que é. Opa, quase caiu. Não é uma ferramenta de tão básico que é, mas é uma coisa super útil. Pra você ter ideia, eu já usei a pontinha da minha assim, para poder parafusar, né? Colocar um parafuso, né? Bom, eu deveria ter usado uma chave ali, né? Mas ao nível de gambiarra que a gente acaba fazendo. Já usei também ela para poder riscar, né? Para poder conseguir quebrar uma placa de gesso, né? Quando a gente vai passando assim, né? Vai fazendo aquele risco, aí consegue quebrar a placa, né? Eu tava sem estilete na hora, foi essa loucura que eu acabei fazendo. Mas deu certo. Às vezes você precisa ali para tirar alguma rebarba de algum serviço que você está fazendo. Você pode usar ali, de repente, até para descascar um fio, né, de uma bitola maior que não caiba no alicate que eu mostrei ali, que é o universal. Você coloca aqui assim, dá aquela rodada, né, e consegue desencapar o fio. É útil, né? É um tipo de ferramenta bem simples que é útil. Eu até quero comprar uma melhorzinha, de uma marca diferente e tal, ainda estou dando uma procurada. Inclusive, se você souber de alguma, deixa aí no comentário. Essa daqui, acho que é aquelas mais utilizadas para costura mesmo, né? Mas eu comprei numa papelaria. Mas, bom, vale a dica. Tá aqui, uma boa tesoura ajuda bastante. E aqui tem umas 5 ferramentas, né? As 3 primeiras, né? Falando aqui das chaves, o jogo de chaves
cara, vai ser muito importante. Você pode comprar um joguinho assim também, ou esses joguinhos que já vem ali, tem vários, eu vou deixar alguns links na descrição desses joguinhos mais simples que são baratinhos, mas que são bem úteis. Um alicate universal, que isso aqui, cara, eu acho que talvez seja a ferramenta que tu vai acabar mais utilizando, a trena, porque vale muito a pena tu ter uma trena, não precisa ser uma trena cara, ela não precisa ter muita metragem também, mas isso aqui vai te ajudar demais, cara, demais. Na hora que tu menos esperar, tu vai precisar de uma trena. Um martelo, que você também pode pegar um martelinho menor, um martelinho mais básico, é algo bem simples. Às vezes você não vai usar tanto, mas quando tu precisa de um martelo, tu fala, putz, por que eu não tenho um martelo? E aqui, uma tesoura. Aqui, essa minha aqui é básica mesmo, né? É bem básica mesmo, né? Eu comprei na papelaria, né? Não sei se é usada para costura, se no nível escolar, né? Eu lembro que quando eu era criança tinha aquela do Mickey, né? Escolar sem ponta e tal. Mas é bem básica. Tem outras tesouras melhores aí. Todas essas ferramentas, se você for procurar, existem elas bem simples, né, de marcas mais baratinhas, às vezes alguma marca chinesa, e tem elas das marcas renomadas. É óbvio que as das marcas renomadas, elas vão ter uma qualidade melhor, vão ter uma durabilidade maior, principalmente se você faz serviço profissional. Aqui eu tô falando um kit tipo básico ali para você ter na tua casa, que se acontecer alguma coisinha, se tu precisar trocar um chuveiro, com esses dois caras aqui tu resolve. Se tu precisar trocar uma tomada, com esses dois caras aqui tu resolve. Putz, uma cadeira minha ali de madeira, ela tá meio solta os parafusos dela. Putz, vai lá e aperta. Quero pôr um preguinho ali na parede para colocar um quadro. Esse cara aqui resolve. Quero comprar ali um negócio, não sei, um móvel novo, não sei se vai caber na minha sala. Queria ver mais ou menos qual seria a disposição. Sei que ele tem 1,5 m ali. Esse cara aqui. E a tesoura ali quebra um galho para outras coisinhas. Como além de abrir um pacote, como eu expliquei, você pode decapar um fio ou fazer outro tipo de uso. Mas esse aqui é o básico do básico do básico do básico, do básico mesmo. Uma coisa bem interessante é que se você não tem ferramenta nenhuma, tu vai começar a utilizar, você vai achar algum problema para poder comprar uma ferramenta diferente para poder utilizá-la, né? A gente ainda tem ali parafusadeiras, né? Furadeiras, tem estilete, chaves de boca, torquímetro, tem ferramenta para tudo quanto é tipo de função, né? Se esse tipo de vídeo te interessou, deixa um comentário aí que eu trago outro falando de outras ferramentas, de outras coisas bem úteis para você utilizar ali no seu dia a dia. E aí? E esse foi o kit básico ali de ferramentas para você poder ter na sua casa. Lembrando que muitas marcas já vendem alguns kitzinhos que já vem ali um martelinho, vem ali algumas chavinhas de fenda, vem às vezes até umas chaves Allen, já vem às vezes também uma trena, uma fita métrica, às vezes vale muito a pena. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, além disso no primeiro comentário fixado, alguns links de ferramentas, dessas ferramentas que eu mostrei aqui para você poder comprar aí, inclusive de alguns kitzinhos desses mais baratinhos. Lembrando que sempre que você compra alguma coisa por um link que eu deixo aqui na descrição, você ajuda muito o canal. Fora que também às vezes eu encontro alguns cupons de desconto e eu acabo sempre deixando aqui na descrição do vídeo, porque, pô, quem não gosta de comprar algo um pouquinho mais barato? Se esse vídeo te ajudou, deixa aí um like, compartilha ele, às vezes para alguém que você sabe que vai começar a precisar dessas ferramentas e vai sofrer um pequeno perrengue. Se você tem as suas ferramentas preferidas ali, que você acha que todo mundo ali para começar tem que ter, deixa um comentário. Lembra-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo para você. E eu vou ficando por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Valeu, falou e até mais!